Tudo bem com vocês? Gente, perdão aí pelo inconveniente, tá? Pelo tom da minha voz, mas eu estou muito revoltado mesmo, certo? Estou aqui com essas marcas de expressões aqui, ó, da minha revolta, porque eu não tenho dormido direito por conta disso. Olha, eu falo para vocês, tá? Não é questão de orgulho, mas respeito e tolerância. Eu falo para vocês uma coisa, a pessoa que é enganada, a pessoa que é trouxa, porque ela é ignorante, é até relevante, é até aceitável, certo? Embora seja uma vergonha. Mas as pessoas que têm inteligência, que são inteligentes, elas deixarem ser enganadas durante tanto tempo, isso não é aceitável, gente. Isso não é normal. Isso não é normal. As pessoas estão embriagadas por um vinho doutrinário, que eu vou falar para vocês. Olha, eu vou editar o vídeo aqui e eu peço por favor, assistam até o fim, tá? Depois, se vocês quiserem me excluir da vida de vocês, seja a nível virtual como social, presencial, é com vocês, certo? Não é questão de orgulho, gente, mas eu prefiro ter um seguidor que não seja trouxa, que não seja manipulado por mim e nem mesmo pelos outros, do que ter milhões de seguidores que não conseguem pensar, que as pessoas manipulam essas pessoas. Eu não consigo isso, gente. E já está na hora de nós entendermos, né, o sentido da vida e o papel de cada um de nós, ainda que estejamos de lados opostos. Mas vejam bem, prestem atenção. E uma dica que eu dou para vocês, trilhem o caminho do meio, certo? O caminho do meio. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. É importante que você assista o vídeo até o fim, tá? Não é o que você está pensando, talvez, então você vai se surpreender. Independente se você é religioso, se você não é religioso, se você tem um viés político ou não, não importa. Isso é muito importante, gente, tá? É muito importante. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: Abraham, comumente conhecido como Abraão, ele era um cara que tinha posses, ele era rico? Ou será que ele era um pobretão? Será que ele não tinha nem onde morar? Será que ele não tinha teto? Como vocês acham que era o pai Abraham? Bom, a história do povo hebreu relata claramente que Abraham, ele possuía muito dinheiro. Tanto é que ele negociou as terras que ele enterrou a matriarca Sara, sua esposa. Ele tinha muito dinheiro, então não era um cara que não tinha condições. Ele tinha condições, sim, financeiras, certo? Então ele tinha muito dinheiro. Abraham era um homem rico. Ele era riquíssimo. Isso é fato. Na realidade, todos os homens e todas as mulheres do povo hebreu de destaque, eles tinham muito dinheiro. Possuíam muito dinheiro. E qual é a relação, o que tem a ver eu colocar nesse vídeo aqui o comportamento dessa senhora, de criticar a classe média? O que tem a ver esse comportamento dela com o estilo de vida de Abraham, com a capacidade financeira dele, a classe social dele, e também em relação a essa divisão de classe
essa briga, essa grande briga que ficou muito forte há pelo menos uns 2022 anos atrás, pouco mais de 2022 anos, porque a divisão de classes, ela começou com o Império Grego e se perpetuou, se consagrou até os dias de hoje com o Império Romano. E isso não é bom, gente. Nós não podemos condenar uma pessoa por suas posses ou pela falta delas. O ser humano, ele não pode ser condenado pelo que ele tem de bens ou pelo que ele não tem. Você não julga uma pessoa, você não condena uma pessoa pelo que ela tem ou pelo que ela não tem. Você condena uma pessoa pelos crimes que ela comete, certo? Somente assim. Agora, se a pessoa é pobre e é criminosa, ela merece ser punida. Se a pessoa é rica, mas não é criminosa, por que ela tem que ser punida? E o contrário também ocorre. Deve ocorrer. Pelo menos deveria ocorrer. Quando a pessoa é pobre e é justa, por que ela merece condenação? E quando a pessoa é rica, porém criminosa, por que é que ela tem que ser absolvida? Entenderam? Então, justiça acima de tudo. Justiça, retidão. Entendeu? E eu quero mostrar nesse vídeo para vocês que nós estamos sendo enganados durante muitos anos. E por conta desse engano, por conta desta falácia, dessa inversão de valores, nós estamos cada vez mais desunidos. É um extremismo que coloca ricos contra pobres, negros contra brancos, homens contra mulheres, crianças contra adultos e assim por diante. Eu chamo a atenção de vocês. Vamos até o fim. Nem tudo é o que você está pensando. Eu quero que isso seja concluído ao final do vídeo. Aí sim, aí você estará capacitado a me excluir de uma vez por toda da tua vida, seja a nível virtual, certo? Como de qualquer outra maneira. Me esquece, pode me esquecer. Pode me condenar ao fictício inferno de fogo, certo? Vocês podem fazerem o que quiserem. Agora, é como eu falei, eu prefiro 1000 vezes um seguidor que não seja manipulado por ninguém do que ter milhares de seguidores alienados e manipulados por todos os sistemas podres, que corrompem a nossa mente, o nosso caráter. Então, vamos prosseguir. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar minha língua, porque estou sofrendo muito deste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas. Em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Como eu disse, nós não podemos punir uma pessoa pelo que ela tem de bens ou pelo que ela deixa de ter. Correto? Nós punimos alguém, nós condenamos alguém quando essa pessoa provoca um mal em uma sociedade. Se ela comete um crime em uma sociedade. Não é pelo que ela tem ou deixa de ter, mas sim por sua conduta. Então vejam, o Eterno, ele disse para o povo hebreu: você não deve honrar o rico quando esse rico é criminoso e também não deve honrar o pobre quando esse pobre é criminoso. Gente, criminosos existem em todas as camadas sociais, em todas elas, certo? E você não pune uma sociedade por suas classes. E você não pune um indivíduo que representa uma classe justamente por isso, por ele pertencer a uma classe, seja classe média, seja classe alta, seja classe baixa.
Você pune um indivíduo ou um grupo dessas camadas sociais pelo crimes que eles venham a cometer. Correto? Então o Eterno, ele chama os hebreus para uma retidão, para uma justiça. Olha, há muito tempo atrás, os gregos e romanos implantaram nas nossas ideias que o rico não vai para o céu de jeito nenhum. Olha, gente, particularmente, eu não acredito da forma como os religiosos acreditam, tá? Eu respeito a crença de cada um, mas eu não acredito, certo? Eu até acredito, sim, que a pessoa que fez o bem, ela de fato, talvez ela possa conquistar um local de destaque em outro plano, certo? Eu não tenho certeza. Eu não posso falar para vocês acreditarem nisso porque eu não tenho certeza. Ah, mas fulano falou, ciclano falou. Não, falou e cadê? O que está comprovado? Então, prestem atenção. Olha, eu sei que depois que vocês ouvirem o vídeo, o áudio até o fim, vocês têm todo o direito de falar, eu não quero nem papo com o Adriano mais, eu vou excluir ele da minha vida social, da minha vida pessoal, enfim, não quero mais. E é bom que isso aconteça. Por quê? Porque, gente, não quero subestimar ninguém, mas eu prefiro 1000 vezes um seguidor sensato e equilibrado do que milhares de seguidores alienados e que são levados aí por doutrinas capengas e contraditórias. Com a menor das análises você vê que ela não se sustenta. Mas vejam bem, então, Abraão ele possuía dinheiro, certo? Mas agora, o Império Romano ele implantou na mente das pessoas que só vai para um paraíso quem pode ser um ladrão que morreu, acabou de morrer um ladrão crucificado, ele já vai direto para o paraíso. Basta ele se arrepender no último momento. Assim é fácil, não fica fácil? Pois é. Aí, outra coisa, colocam Abraão como se fosse um juiz de um local, né, intermediário, onde ele estaria recebendo ali as petições dos ricos que morreram e foram direto para um fictício inferno de fogo, naquela agonia. E aí, Abraão, prestem atenção, o pai Abraão, foi ele que quando o Eterno, antes de destruir Sodoma e Gomorra, e é bom que se diga, Sodoma e Gomorra fazia parte da Kadosh Terra, da Terra Santa, certo? Existe um limite, e tudo pertence ao Eterno. Se ele quiser acabar com tudo, ele acaba. Se ele quiser continuar, ele continua. Ele é soberano e pronto. E não existe nenhum ser que compete com ele, que atrapalha os planos dele. Isso é muita imbecilidade nós pensarmos isso, que algum ser está batalhando com ele e tal, e está atrapalhando os planos dele. Não está. Ele é soberano. Mas vamos lá, então, Abraão ele tem um diálogo com o Eterno, mas soberano vai destruir o justo com o mal? E o que o Eterno diz para ele? Não, jamais farei isso. Agora, se você encontrar 50 justos dentro da cidade, eu vou preservar a cidade por conta dos 50 justos. E aí muitos conhecem a história, sabem que, né, até o único que saiu de lá, ileso, mesmo assim com algumas sequelas, foi o seu sobrinho Ló, foi Ló, certo? Mas que também não era boa bisca, tinha seus defeitos. Mas foi o único que escapou de lá. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a vida do justo preserva ele, e ainda preserva o injusto. Mas a morte de um justo jamais pode encobrir o pecado de um pecador. Jamais. Isso não faz sentido. Então, muitas pessoas ainda estão vivas hoje graças aos poucos justos que existem. E justos, nós não somos justos 100%. Assim como Ló, nós temos os nossos erros. Assim como Abraão também tinha um pouco de erro. Certo? Ele não era 100% perfeito. Nenhum ser humano é 100% perfeito. Mas vejam bem, querem colocar Abraão como uma pessoa que está ali punindo uma pessoa rica, né, que era rica nesse plano, recebeu bondades. Não, você recebeu somente bondades, só bondades. E o mendigo, né, só não teve a mesma sorte que você, não recebeu os mesmos bens que você. Então, por isso eu estou mandando, por isso eu vou fazer com que você fique aí
atormentado, você não cometeu nenhum erro na tua vida, nenhum erro. Mas eu vou deixar você aí queimando no mármore do inferno, e o mendigo, que, diga-se de passagem, talvez até estuprou alguém, né? Isso recorda você de algo? Isso faz você se lembrar de algum evento, algum episódio aí recorrente e contemporâneo, né? Um mendigo talvez tenha estuprado alguém em um automóvel. Não, ele morreu, ele ganhou o céu, ele ganhou o paraíso. Inclusive, gente, tem uma passagem no tal Novo Testamento que diz, né? Jesus fala claramente, fala para as pessoas granjear amigos que ficaram ricos com o suborno, né? Com o crime. Ele diz lá, granjeais amigos que ficaram ricos pela riqueza da injustiça, certo? Do roubo, do suborno. E o que é granjear? Qual é o significado da palavra granjear? É conquistar, entendeu? É atrair para você criminosos, ou seja, é isso que está dizendo, criminosos. Então, é como eu falo, gente, esse conjunto de livros gregos que o Império Romano soube utilizar, soube aproveitar, é um livro que ele pune o jovem rico, certo? Ele vai punir o jovem rico, porque o jovem rico, quando ele é interrogado, ele pergunta, né? Ele pergunta para Jesus o que que ele tem que fazer para herdar a vida eterna. Ele pergunta isso. Tem uma parte até que Jesus acerta, né? Se de fato for dessa forma. Guarda os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, parará, e vai falando, né? Caridade, tudo mais, enfim. Tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, diz o jovem rico. Aí o que responde Jesus? Não, mas falta para você uma coisa. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Só tem um detalhe, gente, nessa passagem que aparentemente é bela, é bonita. Aliás, tem vários detalhes. Eu vou expor aqui alguns deles. Um deles é o seguinte: quando você vende tudo que você tem, você é rico, e dá aos pobres, você não vai tornar aquela pessoa pobre em um rico. Segundo ponto, quando você decide doar tudo que você tem, você é rico, você não vai doar para as pessoas, você vai doar para a instituição de caridade e principalmente para a religião que você segue, correto? Então, por mais bonito que seja, tá? Isso não resolve o problema. Então nós temos lá Abraão era um homem rico, o pai Abraão era riquíssimo, e ele não vendeu tudo que tinha e deu para os pobres. Não há nada de errado em fazer caridade, muito pelo contrário. Mas também é uma insanidade você deixar de buscar riquezas, deixar de ter uma vida digna e honesta aqui, porque, peraí, se eu tenho que buscar amigos que são criminosos, por que faz sentido eu deixar de ser rico para ganhar a tal vida eterna no céu? Peraí. Aí sim, existe um grande abismo nessas duas, né, palavras aí, nessas duas frases aí. Ideias que vieram da mesma pessoa, ou pelo menos do mesmo império que ele representa, né? Tanto o Império Grego quanto o Romano. A realidade é essa. Então não faz sentido. A riqueza do pai Abraão passou de pai para filho. Os filhos, Isaac e assim sucessivamente, herdaram a riqueza do pai Abraão. E tanto o povo hebreu foi se formando como nação, como também foi adquirindo bens e bens e bens e sendo um povo bastante próspero. Muito próspero. Só que a religião e a política também, elas tentam implantar nas nossas mentes que nós temos que ser submissos, né, às autoridades, de tal modo que eu tenho que entregar tudo que eu tenho, seja na forma de tributo, de imposto, ou seja na forma de um regime socialista, comunista e por aí vai. Vocês entenderam? Então, começam a implantar na nossa mente que o rico é nosso inimigo e o pobre é o nosso amigo. Não importa se o rico é uma pessoa de bem ou não. Em relação ao pobre, tanto faz se ele também é uma pessoa de bem ou não. O que importa é que ele, né, ele é o cara que... aquela classe social ali é que vai levar ele para o céu ou para um regime no qual os espertalhões que estão aí
gritando aí aos 4 cantos do mundo, né? É eles que se beneficiam do nosso conflito. Então, criou um conflito de classes, né? Eles criaram um conflito de classes para dividir e manipular as massas. E para que nós estejamos assim, uns contra os outros. Não é por acaso que o próprio Jesus disse que ele não veio trazer paz à terra, mas ele veio trazer espada, ele veio causar divisão. Divisão. Gente, ele veio causar divisão, é ele que diz, não sei o que estou dizendo. E aí colocam, de maneira infame, colocam o pai Abraão, o nosso pai honrado e justo, um homem íntegro, que sabe perfeitamente a diferença de um rico criminoso e um rico justo. A diferença de um pobre criminoso e de um pobre justo, de um pobre de bem. Do rico de bem e do pobre de bem. Do rico de mal e do pobre de mal. Então existe essa diferença. Você não condena uma pessoa pelo que ela tem de bem material, a menos que esses bens materiais tenham sido ali adquiridos com, né, com a riqueza da injustiça. Mas aí é esse que Jesus manda você, né, você abraçar. Esse rico, né, que ficou rico pela injustiça, pelo crime, é que Jesus aplaude, manda você se unir a ele. Não sou eu que estou dizendo, gente. Tá lá, tá nos evangelhos, basta você pegar o teu Novo Testamento e ver isso aí. É fato, não sou eu que estou dizendo. Já o rico, o jovem rico que dava, que fazia caridade, fazia do bom e do melhor. Não apenas para ele, mas para o seu semelhante. Não, ele não vai para o céu. Ele não vai para o céu. Ele vai para o inferno. Ele vai queimar no mármore do inferno. Entenderam, gente? Entenderam a gravidade que é esse Novo Testamento? Essa inversão de valores, de punir o justo e absolver o culpado? Não que o culpado não tenha chance de ser absolvido. Tem sim, dependendo do crime que ele cometeu. Dependendo do crime que ele cometeu. Tem crime que não existe perdão, gente. Tem crime que a pessoa tem que estar enjaulada ou morta. Agora, tem crimes que as pessoas merecem perdão, sim, merecem uma segunda, até uma terceira chance. Agora não, o tal Novo Testamento, então o Novo Testamento, assim como essas ideologias políticas, religiosas e tudo mais, né, que não sei o que, socialismo, que comunismo e tal, não sei o que, não, eles punem uma pessoa não pelo que ela fez de errado, mas pelo que ela adquiriu, honestamente. Se ela é rica, ela tem que ser punida, ela vai direto para o inferno. Ela recebeu somente bens, então ela vai para o inferno. O mendigo lá que abusou da mulher lá, sei lá se ela foi conivente, não quero saber. Mas o mendigo que estuprou, que matou, que roubou, que fez o escambau a 4, ele vai direto para o paraíso fiscal. Que paraíso fiscal é esse? É um paraíso fiscal onde você lá, né, sendo bem tratado agora, você que acabou com tantas vidas, você está fiscalizando a agonia. A agonia sabe de quem? Dos ricos. Que eram ricos, mas eram homens e eram mulheres de bens, eram pessoas do bem, não eram pessoas do mal, não eram criminosos. Você está num paraíso fiscal em todos os sentidos, Então, é isso, gente, a inversão de valores que foi implantada aí há mais de 2022 anos atrás. E hoje você não consegue mostrar por quê. Porque as pessoas estão embriagadas no sangue, no vinho doutrinário que Roma deu de beber a todos os povos, a todas as nações, tribo e língua. Sim, eu pego justamente uma passagem do próprio livro dos romanos, dos gregos e romanos, para mostrar para vocês, que muita gente está embriagada no sangue do Cordeiro de Ouros, que para eles tira o pecado do mundo, mas o Eterno já disse claramente que nenhum justo pode e deve morrer pelo pecado de ninguém. A vida do justo, ela prolonga a vida dos injustos, até um certo ponto, mas existe um limite, entendeu? Agora, o contrário não acontece. Um justo não pode jamais morrer pelo erro de ninguém. E você não pode, nós não podemos condenar uma pessoa pela classe social dela, pela cor dela, pelo sexo dela. Você não condena uma pessoa
Por isso, gente, você condena uma pessoa pelo crime que ela cometeu. E não pelo que ela é, não pelo que ela tem, mas pelo crime que ela pode ter cometido. E ser rico não é crime. Abraão era um homem rico. O pai Abraão tinha muito dinheiro. E colocar ele em uma parábola onde ele é ali uma espécie de juiz, né, mediando ali e condenando o rico, porque o rico era bom, mas o pecado dele, entre aspas, era ser rico. Que história é essa, gente? Que é isso? Levítico 19:15 é muito claro. O Eterno deixou isso claro para o povo hebreu, para o povo hebreu. Você não deve honrar o pobre, se ele é criminoso, e muito menos o rico, se ele é criminoso. Com justiça julgarás o teu próximo. É assim que é dito. Com justiça. Se o pobre errou, ele tem que pagar pelo erro dele. Se o rico errou, ele precisa pagar pelo erro dele. Agora, você não condena a ambos, nem ao rico nem ao pobre, se ambos não cometeram pecado. E ser rico não é pecado. Ser rico não é pecado. Ser pobre não é uma maldição. Torna uma maldição quando você passa a ser pobre porque a religião e a política ensinaram você a ser assim. Né? Que você não pode buscar riqueza, que você tem que ser pobre a vida inteira. Senão você perde a tua graça. É assim que eles dizem. É assim que eles fazem. E é assim que o povo vem tropeçando, as pessoas vêm caindo nessa escuridão, nesse grande abismo que é realmente a palavra do Eterno na sua legislação, a qual eu gosto de chamar de legislação dos hebreus, e este pretenso Novo Testamento. Existe um grande abismo entre a lei do Eterno e este pretenso Novo Testamento. A origem do tal Novo Testamento é grega. E quem aproveitou melhor este presente de grego foram os romanos, o Império Romano, que deu desse sangue, desse vinho doutrinário a todas as nações. Então, volto a falar, eu pego justamente as passagens do pretenso Novo Testamento para mostrar, porque é assim, gente, olha só, você só é curado do veneno da cobra, da serpente, com o próprio veneno. Você só é curado da embriaguez, do sangue doutrinário, ou até mesmo do sangue imaginário, do tal cordeiro, né? Metade homem, metade gente, ou metade leão, seja lá o que for, com o próprio material dele, o próprio material genético dele, genético entre aspas. Quando eu falo do material genético de Jesus, né, do cordeiro político-religioso, do Messias político-religioso, Jesus, é o Novo Testamento. Pelo próprio Novo Testamento você percebe, você é curado. Não para você seguir o Novo Testamento, mas para você entender que isso não passa de um conjunto de livros político-religioso para manipular e dividir as pessoas, dividir as classes, dividir os sexos, porque para o tal Novo Testamento, a mulher não pode nem falar, ela não tem voz, ela tem que ficar calada. Diferente do que diz o Eterno. O que o Eterno falou para o pai Abraão? Ouve a tua esposa, Abraão. Como se comportou Rebeca, né? Mais conhecida como Rebeca, antes de se encontrar com Isaac, seu esposo, ela foi porque ela quis, ela não foi obrigada. Então esse respeito que o povo hebreu ele tem pela mulher e que o Eterno, o nosso Criador, ordenou que os hebreus tivessem com suas esposas, com suas mulheres, respeito, amor. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar o meu próximo se eu não tenho amor próprio. Eu jamais vou penalizar uma mulher se eu tenho amor próprio. Eu jamais vou condenar uma pessoa pelo sexo dela, pelo que ela faz de bom, pelo que ela tem de bem material. Mas eu vou condenar uma pessoa se ela realmente cometeu um crime, se ela feriu pessoas que não deviam ser feridas, se ela feriu inocente. Então é isso, gente. Existe um grande abismo entre a legislação dos hebreus, a lei do Eterno, em relação a essa legislação aí greco-romana do pretenso Novo Testamento.
É isso que vocês precisam entender. Está mais do que na hora de nós nos limparmos dessa podridão, dessa poluição político-religiosa que deu de beber a todos os povos, nações, tribos e língua, até os dias de hoje. Assim virá a Geulah, assim virá a redenção, quando todos vocês forem curados desse veneno que foi aí. E o próprio Jesus se coloca como aquela serpente que Moisés levantou no deserto, não é assim? Pois é, mas e aí? O que é serpente, na verdade? Senão o próprio opositor, aquele que vive nos nossos calcanhares, à espreita, nos caminhos para nos derrubarem, né, do cavalo, para nos ferirmos e fazer, se não matar de uma vez, nós ficaremos o quê? Entorpecidos. Vamos ter alucinações, e é isso que está acontecendo. As pessoas estão alucinadas, não enxergam um palmo diante do nariz. E é por isso que eu falo para vocês, é aceitável, embora não seja legal, é uma vergonha você ver pessoas ignorantes indo atrás de mentiras, de ilusões, de fake news. Agora, pessoas sábias, pessoas inteligentes, acadêmicos acreditando em mentira, em conto do vigário, e intensificando ainda mais a divisão de classes, a divisão de sexos, a divisão de cores. Gente, nós somos filhos de um mesmo pai. Ainda que sejamos de nações, de tribos diferentes, nós temos o mesmo Pai Celestial. Está mais do que na hora de nós reconhecermos isso e não darmos ouvidos à serpente, né, que foi levantada no deserto. E tem um detalhe importante. Moshe, quando levantou a serpente do deserto, muitos hebreus começaram a idolatrá-la, assim como fazem com a serpente de Jesus. E o que aconteceu com esses hebreus que passaram a idolatrar a serpente? Morreram todos. Quando ele diz que ele não veio trazer paz, mas espada, ele veio trazer divisão, ele veio punir o rico, porque o rico é rico, não pelo fato do rico ter cometido um crime, e veio dar um paraíso fiscal, né, um paraíso fiscal para os pobres que cometeram pecado, que cometeram crimes hediondos. Entenderam a gravidade da situação? Por que eu fico desse jeito? Gente, é a maioria, mas eu fico satisfeito de uma coisa. Eu fico triste, mas satisfeito. Você sabe por quê? Porque eu sei que quantidade, tá? Gente, quantidade não é sinônimo de boa qualidade. Então, sempre será a maioria que estará errada. É fato. Né? Tem muitas pessoas que falam assim, você precisa ver as coisas de um ângulo diferente. Sim, depende. Isso é bem relativo. Porque eu não posso interpretar algo ao meu bel prazer, só para me satisfazer. Sobretudo para me passar por cima dos outros, para que eu possa machucar as pessoas e me beneficiar com o mal que eu estou causando nessas pessoas. Entenderam? Então, eu tenho que ver do ângulo certo. Não é do ângulo que o fulano ali tá, se ele tá na direita, se ele tá na esquerda, não. Peraí, eu tenho que ver, no ângulo onde eu possa ter uma visão ampla e de 360 graus. Não uma visão periférica. Seja a visão da periferia, só, né, fazendo uma analogia aqui, né, não apenas a visão da periferia e nem mesmo a visão, né, da elite. Nem da esquerda, nem da direita. Eu tenho que seguir o caminho do meio. O caminho do meio. No caminho do meio, eu consigo enxergar os dois lados. E eu só vou cair, eu só vou inclinar para um lado ou para o outro se eu for fraco. E aí é o que eu falo para vocês, é um grande problema. A nossa sociedade também está sendo ensinada a ser fraca, a ser muito fraca. E o grande problema é esse. Por quê? Porque não é a força do forte que garante a vitória dele. Não é, não. Porque muito, muito pior é a fraqueza do fraco. A fraqueza do fraco, ela pode derrubar qualquer fortaleza. E ela é derrubada justamente com essas ideias toscas. E que são pequenas. Ideias fracas, ideias que não se sustentam. Certo? Ideias que não se sustentam. O forte ele é derrubado, por isso ele tem que ser constante. A constância do forte é que garante a vitória dele. Vocês sabem que eu não comemoro diversas datas, certo? E para vocês terem ideia do quanto é grave as ideias, por mais pequenas que elas sejam, por mais fracas que elas sejam,
quando ela é colocada na mente de uma pessoa, ela pode ser forte, pode ser fraca, não importa. Se a pessoa tiver essa predisposição de se inclinar, seja para um lado ou para o outro, ele está lascado, ela está lascada. É fato. Então vejam bem, eu não comemoro, mas tudo bem, vou respeitar quem comemora. Praticamente humilharam todos os pais de bem, né, os pais que honram seus filhos, que dão tudo do bom e do melhor para os seus filhos, ou que pelo menos se esforçam para isso, né? Humilharam de uma maneira onde você fica assim, você pensa, realmente, poxa, eu preciso dar algo a mais para meu filho. Como é que essa pessoa, ela intimidou os pais, os verdadeiros pais, heróis, que lutam por seus filhos, que são presentes na vida de seus filhos e que prezam por seus filhos? Simplesmente falando que falta a nós, né, os pais de bem, falta a nós darmos cultura para os nossos filhos. Mas aí eu te pergunto, que tipo de cultura? Qual é a cultura que eles querem que nós venhamos a passar para os nossos filhos? Porque se depender de um lado, a cultura é o quê? É colocar a criança em ambientes vulneráveis, em ambientes profanos, em ambientes onde ela começa a ser ensinada que ela pode decidir a vida dela, a vida sexual dela, certo? Então não tem que ter responsabilidade alguma. É assim. Ela pode tudo. Diferente dos hebreus que chegam à maioridade a partir dos 20 anos de idade, e antes dos 20 anos de idade, o ser humano ele é uma criança, e a responsabilidade das crianças até essa idade é dos pais, sim. Depois ele tem todo o direito de escolher o que ele quer, mas antes disso não. Então, e por outro lado, você é levado a acreditar que cultura são obras de artes, entre aspas, que fazem apologia ao nazismo, ao racismo, ao totalitarismo e por aí vai. Isso para mim não é cultura. Cenas de sexo não é cultura. Não é cultura. Sexo, gente, sexo é uma coisa pessoal. É pessoal. O relacionamento sexual é pessoal. Isso não deve ser passado para as crianças. As crianças precisam de uma educação sexual, sim, até certo ponto, e depende do conteúdo. Agora, eu pegar meu filho, levar para um museu, para ele assistir cenas, né, de pessoas se beijando, e ali, com aquela profanação toda, isso aí é cultura? Isso é cultura? Então, peraí, se eu zelo pela integridade física e moral do meu filho, ensinando para ele sobre sexo, sim, do jeito como deve ser ensinado, mas tirando ele de ambientes e de qualquer lugar, às vezes até dentro de casa, em um celular, em uma televisão, em qualquer lugar, na rua, no trabalho, enfim, qualquer lugar, nas escolas, em qualquer lugar onde a cultura é entendida como esse tipo de material, né, de sexo explícito ou de profanação total, isso não é cultura, gente. Isso não é cultura, isso é orgia, isso é baixaria, isso é baixaria da grossa. Então isso não é cultura. Eu sei apreciar cultura, mas eu sei o que é cultura. Então é aquilo, nem tudo aquilo que é cultura para mim será cultura para o outro, nem tudo aquilo que é cultura para o outro será cultura para mim. Aí fica muito fácil você intimidar um pai de bem, um pai que zela pela integridade física e moral dos seus filhos, mostrando para ele que ele tem que dar cultura aos seus filhos. Mas pera lá, não é assim não, meu amigo, não é assim não, minha amiga. Me diga primeiro qual é o teu conceito de cultura, porque se o teu conceito de cultura é sexo explícito, né, pornografia, em todos os sentidos, isso não é cultura, isso é baixaria, isso aí realmente é profanação, é perversão. E nós não podemos perverter os nossos jovens. Quem quiser colocar seus jovens a perder, que coloque.
E eu não quero que meus filhos se percam, pelo menos no momento em que eles estão debaixo da minha responsabilidade. Depois que completarem 20 anos de idade, o problema é deles. Se eles quiserem aceitar o pretexto do Novo Testamento, é problema deles. Se eles quiserem aceitar um viés de esquerda ou de direita, é problema deles. Enquanto estão debaixo da minha casa, eu vou mostrar para eles a verdade. Certo? Isso é problema meu. E ninguém tem nada a ver com isso. É um direito, ainda é um direito meu. Garantido. Eu sei que chegará um momento que não será mais. Hoje eu luto justamente por isso. Por quê? Porque amanhã ou depois, não se espantem se a nossa legislação aqui do Brasil, a do Brasil que já não é perfeita, certo? Nenhuma legislação de nenhum país é perfeita. Para mim, a única legislação perfeita é a legislação dos hebreus. E mesmo assim, ela não é honrada em sua terra, mas será um dia. Então eu falo para vocês, não se espantem quando um dia vocês forem perseguidos pelo fato de no Brasil a legislação ela for baseada no pretenso Novo Testamento ou nesses pensamentos, nesses vieses de esquerda, certo? Então, até o momento eu ainda posso educar meus filhos e eu espero que eu esteja vivo e eles também, até o momento que nós vamos chegar a Geulah, a redenção, para que Israel seja purificado. Entenderam? Então, até esse momento, eu tenho todo o direito de cuidar e de educar meus filhos. Ninguém tem o direito de falar para mim o que é cultura e o que não é cultura. Principalmente quando é baseado em pornografia, quando é baseado em baixaria. Então, o pai exemplar é aquele que cuida dos seus filhos, sim. É aquele que está presente na vida dos seus filhos, sim. É aquele que zela pela integridade física e moral dos seus filhos. Não é aquele que entrega os seus filhos aí, ó, para qualquer um levar aí a um programa, né, tido como cultura, mas um programa profano, um programa cheio de orgia e ensinando o teu filho a decidir o sexo que ele quer ter. Entendeu? Isso aí, cada coisa tem seu tempo. Então tudo está conectado. Eu não estou aqui, gente, para falar que eu sou melhor do que ninguém. E cada um de vocês, todos vocês conseguem se libertar desse veneno, dessa embriaguez que é o Novo Testamento. O Novo Testamento é um livro cheio de ideias político-religiosas contraditórias e que vieram realmente para alienar as pessoas, para dividir as pessoas, não importa se entre direita e esquerda, o que importa é que vocês estejam sendo enganados e sendo alienados por eles, porque aí vocês não crescem, vocês não evoluem, e vocês são dominados à torto e à direita em todos os períodos, e é assim que vai acontecer. Nós não condenamos uma pessoa pela sua classe social, pela sua raça, pela sua cor, pelo seu sexo, mas tão somente pelo crime que ela vier a cometer. E ser rico não é crime, ser pobre não é crime. Crime é você ferir o seu semelhante, quando o seu semelhante é inocente e não merece nenhum mal.